que é a apresentação cruzada? Muita gente confunde esse nome aqui quando estão estudando a apresentação antigênica nos livros de imunologia, acaba não entendendo direito. Mas para facilitar, pelo menos na aula de hoje, que é uma aula, vamos dizer assim, introdutória no tema, a apresentação cruzada também ela é desenvolvida pelas células dendríticas, que são profissionais. Então, se é cruzada, é uma coisa que só células profissionais podem fazer. Então, pense na célula dendrítica. É quando essas apresentações antigênicas acontecem ao mesmo tempo. Quando você tem lá o citosol digerindo proteína e quando você tem o endosoma também, ao mesmo tempo, com os mesmos patógenos. Como que isso geralmente acontece? Imagina a célula dendrítica, ela fagocita aqui uma célula normal que você tem que está cheia de vírus. Ela vai engolir essa célula normal cheia de vírus. Quando eu falo normal é porque é uma célula somática, mas é uma célula deficiente porque ela está infectada. Cheia de vírus. Fagocitou. Quando fagocita, então você já imagina, ok, está dentro de um compartimento, isso vai para a rota do MHC de classe 2 para ativar a célula T auxiliadora, certo? Não é bem assim. Uma outra coisa acontece também. Dentro desse, vamos dizer assim, fagossomo ou endossomo, desse compartimento que está indo lá para a rota do MHC de classe 2, vai ter um vazamento aqui. Geralmente o endosoma vai ter lá uma certa permeabilidade. Então você vai ter um vazamento no citosol de fragmentos dessas proteínas, tá? Se cair pedaço do patógeno no citosol, é tiro e queda. Vai para o proteasoma, digere aquele patógeno para o tamanho específico de peptídeo que vai acoplar onde? No MHC de classe 1. Então a célula dendrítica ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo a partir de uma fagocitose, a partir de uma endocitose, tá? O que é muito eficiente. Ela vai ativar linfócito TCD4 e linfócito TCD8. E apenas para ilustrar onde que isso acontece. Olha esse esqueminha bonito aqui. Geralmente as células dendríticas e os patógenos, né, estão lá no tecido epitelial, vamos supor na pele, onde a bactéria está tentando entrar, né? E a gente tem as células dendríticas residentes ali. Na hora que existe lá o reconhecimento daquelas moléculas padrões dos patógenos, a célula dendrítica já começa a ativar. Ela engole o patógeno e antes ela tinha essas projeções citoplasmáticas na forma de uma estrela, mas elas começam a recolher essas projeções, elas ficam esféricas. E elas estão prontas agora para sair dali. Elas não ficam mais ali. Elas vão cair aonde? Nos vasos linfáticos, tá? Nós temos dois tipos de vasos no nosso corpo. Vasos sanguíneos, que carregam o sangue, e vasos linfáticos, que carregam a linfa. O que é linfa? É o líquido que está entre os tecidos. Entre tecidos quer dizer intersticial, tá? Líquidos entre os tecidos. Ah, eu nunca vi isso aí. Claro que você já viu. Você quando lá tá correndo, ou você está malhando, você está fazendo alguma coisa, você tem uma bolha no pé. Você tem uma bolha na mão, está lá martelando alguma coisa lá na construção, criou uma bolha. Você fez tanto esforço no seu músculo que o seu músculo acumulou líquido ali das células. É líquido do citoplasma que está sendo liberado. Acumula dentro de uma região lá do seu tecido que forma a bolha. Aquilo nada mais é do que a linfa. É o líquido que sai das células para a parte de fora. As células dendríticas estão nadando nesse líquido nos tecidos, tá? Então o que elas fazem? Elas descolam do tecido, começam a nadar na linfa e vai para os vasos que coletam só essa linfa. Ali não tem sangue nesses vasos, coletam linfa. Por isso que é chamado de vaso linfático, tá bom? Aí elas caem nesses vasos, elas vão para onde? Para o linfonodo. O que é o linfonodo? Nodo vem do nome do termo nódulo. Nódulo de linfa, nódulo de tecido ou substâncias linfáticas. Então, linfonodo é um nódulo linfático, tá? E a gente tem cerca lá, mais de 200, 300 linfonodos espalhados pelo corpo inteiro, se não me engano. Em torno de 500 ou mais até. E está tudo espalhado ali para poder fazer o check-up. O que é o linfonodo? É onde a célula dendrítica vai. No linfonodo a gente tem um monte de célula T virgem, que nunca viu patógeno na vida, tá? E essas células T estão prontinhas para ver um patógeno. Então, a célula dendrítica ela chega no linfonodo, nesses nódulos que a gente tem em diferentes partes do corpo, e começa a escolher o linfócito que é mais adequado para reconhecer esse antígeno. E vai fazer a apresentação cruzada, tanto para um CD8, que é o killer, o assassino, quanto para o CD4, que é o auxiliador.
e vai ativar esses dois tipos de linfócitos. Uma vez que eles são ativados ali dentro do linfonodo, eles começam a crescer em números. Olha o linfonodo aqui. E a célula dendrítica aqui, ó, ativando a célula T e começa a proliferar. O linfonodo vai acabar inchando. Sabe quando você tem uma picada de abelha no pescoço? Né? Depois de algumas horas, até mesmo no dia seguinte, aparece o seu linfonodo que está com inchaço aqui do outro lado do pescoço, né? Então primeiro vem na pele, a picada, e de repente você tem um inchaço aqui. Geralmente, o que é isso? O linfonodo aqui, ele amplificou em tamanho porque ele está inflando, está cheio de célula T ali sendo formada para poder eliminar o veneno dessa picada, ou o ferrão que ficou ali na pele, tá? Então, geralmente a célula dendrítica residente ali vai ver o ferrão, vai ver o veneno, vai pegar fragmento dessa toxina ou o que seja, vai migrar para o linfonodo mais perto e vai ativar linfócito T que está dormindo e cresce. É por isso que você tem um inchaço do linfonodo quando existe uma picada de inseto no pescoço. Muito bonito isso, né? E aqui a gente finaliza aqui, ó. Você tem os dois esqueminhas aqui, né, da proteína citosólica no proteasomo formando o complexo com MHC de classe 1, apresentando os antígenos patogênicos para o linfócito T assassino, que é o killer, que é o CD8, e embaixo a gente tem a via endossomal orfagocítica, que vai apresentar via MHC de classe 2 para a célula T auxiliadora. Quem descobriu isso? Que a célula dendrítica faz esses processos de apresentação antigênica? Foi esse cara aqui, ó, o Ralph Steinman. Excelente pesquisador. Infelizmente, ele morreu de câncer, né? Ele foi laureado o Prêmio Nobel de Medicina, mas infelizmente ele nem soube que ele ganhou o Prêmio Nobel, porque ele morreu 2 dias antes do anúncio. E na época, né, em 2011, já existia mídia social, mas não era tão rápido, né? Hoje em dia, acontece alguma coisa do outro lado do mundo, você lá em 5 minutos já está sabendo. Nessa época aqui, o comitê do Prêmio Nobel não soube que o Ralph Steinman morreu. E também nem tinha como, né? É uma coisa assim mais particular, né? Uma coisa assim mais interna da família, eles foram saber depois. E a família também não sabia que ele ia ser nomeado. Então também não tinha nem o porquê de anunciar nada. Ele infelizmente faleceu. O Prêmio Nobel, o comitê do Prêmio Nobel anunciou que ele venceu o Prêmio Nobel. E aí ele já tinha falecido, ele não teve como receber o prêmio. Ainda assim, o comitê deu o prêmio para ele na festa do Nobel. É o único caso do comitê do Prêmio Nobel que nós temos um vencedor póstumo. Porque geralmente o Prêmio Nobel sempre é concedido para pesquisadores que estão vivos. E no caso do Steinman, ele está feliz da vida aqui, não porque ele ganhou o Prêmio Nobel, mas porque ele descobriu as células dendríticas e ele acreditava que por causa dessa descoberta ia impactar o futuro da imunoterapia contra o câncer. Ele infelizmente não teve tempo, porque ele morreu de câncer de pâncreas, que é muito agressivo, é muito rápido, é tiro e queda. Mas ele estava feliz aqui que essa descoberta ia mudar o rumo da imunologia. E de fato mudou. Porque hoje, em 2018, né, o Prêmio Nobel de Medicina foi para imunoterapia, né? Nós temos hoje imunoterapias muito eficientes, graças à geração de células T e à descoberta das células T que são exaustas, né, para reinvigorar o potencial dessas células para lutarem contra os tumores sólidos, né? E a imunoterapia hoje é o novo marco da terapia contra o câncer, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se vocês têm alguma dúvida, não apenas se inscrevam no canal para terem o follow-up das minhas aulas, mas escrevam nos comentários as dúvidas que vocês têm, tá? Não esqueçam de dar o like também, compartilhar. Vocês me ajudam a crescer esse canal aqui. Eu estou investindo nesse canal porque eu tenho paixão para ensinar imunologia. Então, se vocês me ajudarem a disseminar e eu ver que o canal está crescendo, eu vou trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Isso vai ser muito importante para o curso de imunologia que vocês estão fazendo, mas também para entender como o nosso corpo funciona nas doenças do dia a dia, para te dar informações. Eu vou dar conceitos aqui de farmacologia, farmacodinâmica, imunoterapia. Eu vou discutir mais temas voltados para a imunoterapia do câncer, tá? E o câncer é uma das doenças que mais mata hoje em dia. Então, vale a pena vocês se inscreverem e compartilharem para vocês entenderem um pouco mais como são as nossas defesas nativas contra o câncer e o que a gente pode fazer para melhorar essas defesas, tanto com hábitos de vida, como também como terapias eficazes. Tá bom, pessoal?
Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.